Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. No Salmo 20, versículo 1, está escrito: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. E ainda no versículo 2, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Primeira afirmação do salmista é: o Senhor te ouça no dia da angústia. Nós sabemos, amados, que o dia da angústia, ele vem para a vida de muitos de nós. O dia da angústia pode ser no princípio do ano, o dia da angústia pode ser no meio do ano, o dia da angústia pode ser em qualquer parte do ano que estivermos vivendo. Mas o dia da angústia pode vir na perda de uma pessoa amada. Temos que ir para o funeral. O dia da angústia, na hora em que uma pessoa nos decepciona. O dia da angústia, na hora que nós sofremos uma calúnia. O dia da angústia, na hora que somos injustiçados. O dia da angústia pode proceder de várias situações. E muitas que são para nós sinônimo de uma situação nunca vivida antes, uma situação singular, dia da angústia. Muitas pessoas que, falando diretamente para os crentes, muitas pessoas, dependendo do nível de espiritualidade e do nível de aproximação ou de proximidade de Deus, elas vão sentir mais ou menos a angústia. Mas por que eu estou falando isso? Porque aproximar-se de Deus em oração, em jejum e por fé em Jesus, confiando nele, vai se cumprir aquele versículo que diz que nós, quando confiamos no Senhor, somos como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecemos para sempre. Veja bem, as promessas de Deus, elas são infalíveis, porque Deus é perfeito. Algumas vezes o tempo de Deus nos causa angústia. Por quê? Porque é um tempo que não coincide com o nosso tempo e nem tampouco com a nossa expectativa pessoal, humana. Porque nós, quando estamos no sofrimento, nós queremos nos livrar do sofrimento. Quando nós estamos em tristeza e angústia, nós queremos que a alegria ela venha a ser restaurada em nosso coração. Mas muitas das vezes, nessas situações, muitos de nós, não são todos, mas muitos de nós, em vez de ficar no Salmo 40, a gente fica só no 70. Alguns de nós ficam só no Salmo 70, apressa-te, Senhor. Mas quando temos que nessas horas fazer como Romanos 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. E há momentos em que muitos crentes ainda não compreenderam que a oração, que é falar com Deus, é uma forma de nós nos aproximarmos do Senhor e passarmos para Ele a seguinte realidade: Senhor, nós dependemos de Ti. Senhor, sem Ti não podemos ter vitória. Senhor, sem Ti as muralhas não vão cair. Sem Ti os bloqueios não serão retirados. Sem Ti as portas não serão abertas. Sem Ti a enfermidade não será curada. Sem Ti, a perturbação na nossa mente não cessará. Sem Ti, não haverá vitória em nenhuma área da nossa vida, porque somente contigo nós poderemos vencer os nossos adversários. Sabemos que quando Davi, que era inexperiente em batalha, e ele foi enfrentar o gigante Golias, ele era realmente um gigante se fôssemos comparar com a estatura, com os músculos de Davi. Mas Davi tinha algo diferenciado em relação a todo o povo de Israel naquele tempo. Sabe que Davi tinha? Uma fé fantástica em Deus. Ele tinha uma fé que era totalmente não compreendida
pelos demais israelitas. Por quê? Porque era uma fé que ele colocava a sua própria vida em risco pela fé em Deus. Ele sabia que Deus era maior do que Golias e sabia que não era na força dele que ele iria vencer o gigante. Ele sabia que ele não tinha espada, não tinha escudo, não tinha escudeiro, não tinha lança, não tinha arco e flecha, não tinha nada, não tinha couraça, não tinha nada. Ele só tinha uma pedrinha na funda, mas ele tinha fé em Deus. Então nós podemos pegar esse exemplo de Davi e com uma pedrinha de fé nós derrotarmos a angústia. Nós derrotarmos a angústia que muitas das vezes se agiganta na vida de alguns crentes. Por quê? Fica focando no problema, fica focando na preocupação, fica focando naquilo que de ruim estiver acontecendo. Agora lembre-se, o mesmo Deus que pode nos livrar da angústia também é o mesmo Deus que nos dá orientação para nós nos posicionarmos nessas horas difíceis. Porque, veja bem, quando uma tempestade começa, quando uma chuva começa e você está andando no meio da rua, só tem o céu como limite, o que você faz para você não ficar todo molhado? Você não pega um guarda-chuva? Então, qual é o seu guarda-chuva na área espiritual? A sua fé. Por quê? Porque quando a água começar a cair, a tua fé vai te proteger. A nossa fé em Jesus é que vai fazer a diferença na hora da angústia. O salmista disse, o Senhor te ouça no dia da angústia. Ora, ele já está dando aqui a dica. Quer sair da angústia? Quer vencer a angústia? Quer ser mais forte do que a angústia? Fale com Deus. Mas por que eu vou falar com Deus? Porque o Senhor te ouvirá no dia da angústia. No dia da angústia, Deus vai te ouvir. Você pode estar angustiado até pelo pecado que de repente você não vigiou e pecou. Mas você vai se arrepender, você vai pedir perdão a Deus e por causa da sua consciência, pode ser que você fique angustiado ou angustiada. Mas é nessa hora que você tendo certeza de que você se consertou com o Senhor, é que você vai pedir, Senhor, me dê outra vez essa alegria que eu perdi por causa do peso na minha consciência. Deus, Ele é quem vai te livrar da angústia. Deus é quem vai te livrar, sabe de quê? Também da tristeza. Algumas pessoas, alguns crentes, eles ficam angustiados porque, infelizmente, eles têm a opção da soberba em relação a outras pessoas. E isso não é um plano de Deus. A Bíblia fala nos seus textos que nós devemos de nos sentir menores que os outros. Mas por que esse ensino nos é dado? Porque se você se sente menor do que uma pessoa, nunca você será soberbo com ela. Nunca você vai querer suplantá-la. Nunca você vai querer ser melhor que ela. Se eu me sinto menor que um crente e aquele crente se sente menor que eu, sabe qual é a probabilidade de haver uma competição entre nós ou alguém querer ser maior que o outro? Zero. Zero. Não vai ter. Então, o fato de alguém se sentir menor... Veja bem, em muitas igrejas, se tem uma determinada irmã que canta com uma voz de um roxinol, que canta e o céu se abre, que canta e tem gente chorando, e tem gente sendo batizada com o Espírito Santo, e tem gente sendo renovada, tem gente que fica maravilhado. Ah, Senhor, eu continuo abençoando tua serva. Mas já tem outros não. E isso é um problema muito sério. Já tem outros que sentem o quê? Inveja. E isso é um sentimento carnal. A Bíblia fala que o sentimento carnal é próprio do homem natural. Aquelas pessoas que ainda não estão realmente renascidas. Ok? Renascidas. João 3,3. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então tem dois tipos de crente. O crente espiritual, que ele deixa o Espírito Santo falar mais alto na sua vida. O crente espiritual é aquele que
no momento da angústia, ele busca, ele crê que Deus irá ouvi-lo, ele se humilha, ele derrama lágrimas nos pés do Senhor. Mas o crente natural, ele prefere um psicólogo, ele prefere um Rivotril, ele prefere um diazepam, ele prefere os recursos naturais. Quando a nossa alma está angustiada, quando o nosso espírito está triste, não adianta tomar remédio, não adianta ir para psicólogo, para psiquiatra. Pare com isso. Vá para os pés do Senhor Jesus. No tempo do profeta Elias, depois que ele matou os profetas de Baal, um mensageiro foi enviado de Jezabel dizendo que ela ia fazer com ele o que ele fez com os profetas dela. E ele fugiu para o deserto e ficou deitado debaixo de um pé de zimbro, uma árvore com muita sombra, que dava sombra. E ele falou: Deus, Senhor, é melhor eu morrer do que viver. E naquele momento Deus enviou um anjo. O anjo preparou uma vasilha de água e um pão para ele, um pão específico da época, mas só que aquele pão não era da terra, porque a Bíblia fala que ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Que pão é esse, irmão, que dá a você energia para caminhar 40 dias e 40 noites? Que pão? Provavelmente deve ser igual o maná lá do deserto. Agora, uma coisa eu digo, Elias não procurou ninguém. Elias dependeu única e exclusivamente do Senhor. Eu não estou dizendo que uma pessoa que vá a um psicólogo ela está errada. Mas se você optar por depender de Deus, você vai ter uma surpresa agradabilíssima. Porque todos os médicos de recursos humanos possuem limites. Pode ir para os Estados Unidos, pode ir para a Europa, pode ir onde você quiser. Tudo tem limite. Mas quando você busca o Senhor, Deus é ilimitado, chegando ao extremo de ressuscitar mortos. Chegando ao extremo de um piscar de olhos curar um canceroso já no estado final, quando os médicos dizem, agora vai morrer. Entende? Então, eu particularmente prefiro Deus. Mas se você prefere recursos humanos, eu respeito sua decisão, tá bem? Respeito tranquilamente sua decisão. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Como é que o nome do Deus de Jacó nos protege? O nome de Jesus nos protege. O nome do Senhor Jesus é tão poderoso que em nós, nas nossas orações, falarmos no nome dele, alguma coisa vai acontecer. Se a cura não acontecer na hora, mas o consolo começa a vir. E Deus sabe por quê. Nós precisamos da cura na segunda-feira, mas de repente só dá na sexta. E a gente não entende, mas por que isso? Aconteceu na minha vida no ano de 2024, quando eu estava com duas pedras no rins esquerdo e outra pedra grandes que não podiam passar no ureter, no rim direito. E durante o mês todinho de junho de 2024, mês de maio, eu chorava de dor na minha casa. A dor de pedra nos rins, só quem já teve é que sabe o que eu estou falando. É uma dor que não dá para explicar, mas é uma dor fortíssima, fortíssima. Em alguns casos a gente vai ao desmaio, em outros casos a gente vomita. É uma coisa terrível, é uma dor insuportável. Eu cheguei aí no pronto-socorro, mas não deu em nada. Nada, absolutamente nada. Tomei alguns remédios que passavam para mim, não deu em nada. Tomei remédio na veia, não deu em nada. Sabe o que eu fiz? Bom, Senhor, tu estás comigo, eu te conheço, eu sei do que tu és capaz e conheço a tua misericórdia. E durante todo o mês de maio de 2024, eu fiquei clamando a Deus. Eu dormia uma média de 2 horas por dia, por noite, vamos dizer assim. E mesmo assim, eu não perdi a minha fé. Quando foi nos primeiros dias de junho de 2024, sumiu a dor. Eu fui fazer uma ultrassonografia dos 2 rins. Só que eu já tinha feito uma ressonância magnética e tinha mostrado as pedras e o tamanho delas. Não podiam passar no ureter, porque eram grandes, não podiam passar. E quando eu fui fazer, depois dos 30 dias do mês de maio, eu fui fazer a ultrassonografia do rim esquerdo e do rim direito, a mulher falou, a doutora disse, não estou vendo nada aqui.
não há nada. E ela tinha a ressonância magnética nas suas mãos, e olhando o que tinha sido o resultado dado 1 semana atrás, ela mesmo ficou confusa. Mas ela sabia que a máquina dela estava boa, porque ela estava fazendo isso em vários pacientes naquele dia. A máquina estava excelente. Então, não era a máquina, foi a mão de Deus que fez com que as pedras nos meus rins desaparecessem. Então, eu não sou um crente teórico, eu sou um crente que vive o milagre de Deus. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu cheguei lá numa igreja do falecido pastor Paulo Lucas Sacramento, na Flórida, em Pompano Beach. E eu me lembro que havia uma senhora numa cadeira de rodas. E quando eu cheguei lá, nesse tempo, a minha esposa ainda era viva. E quando eu cheguei lá, eu senti aquele impulso do Espírito Santo, que também é inexplicável. É aquela convicção que vem, que você vai fazer, tem que fazer mesmo. O que eu tinha que fazer? Peguei na mão daquela senhora e falei assim: a senhora crê que a senhora vai começar a andar? Ela falou: eu creio. Eu peguei a mão dela, levantei, ela começou a andar e saiu da cadeira de roda. E nunca mais ela andou, ela foi para a cadeira de roda. Algumas pessoas estavam assim, sabe, dispersas, olhando para aquilo como se fosse um showzinho, como se fosse um espetáculo. E quando viram a mulher levantar e começar a andar, então viram que a coisa era séria. E assim Deus faz como quer, quando quer e com quem quer. Então eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs e para todos quantos estão me assistindo. A Bíblia diz: o Senhor te ouça no dia da angústia, no Salmo 20, versículo 1. E ainda no versículo 2. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Nós fomos chamados para ter aflições. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Crente cheio do Espírito Santo, que leva Deus a sério, tem aflição. Mas tem crentes aí que não tem aflição não. Sabe por quê? Eles não incomodam o inferno. Satanás não é incomodado por certos crentes. E eles por isso não têm aflição. Agora, quando você se enche do Espírito Santo, começa a evangelizar, expulsar demônio, pregar o evangelho, e começa a incomodar Satanás, aí Satanás toca em um, toca em outro, às vezes gente da sua própria família começam a te perseguir, começam a causar problemas para você. Isso é fato. E contra fato não tem argumento. Então, nós precisamos de, sim, nos encher do Espírito Santo, nos encher da palavra de Deus. Jesus falou em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Amar as Escrituras é o mesmo que amar a Deus. Desprezar as Escrituras é o mesmo que desprezar a Deus. Olha só, João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ponto final. Não se tem mais o que falar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Uma pessoa que tem uma Bíblia e que só lê às vezes quando está no púlpito da igreja, o pastor, o obreiro, alguém fala assim: vamos abrir a Bíblia em tal lugar, abre aí Mateus capítulo tal, versículo tal, e vamos ler, aí lê e tal. Só ali, acabou. Em casa não abre Bíblia para nada. Isso chama-se crentes que não conhecem a Deus. Se você e eu quisermos conhecer a Deus, precisamos examinar as Escrituras, precisamos amar as Escrituras, precisamos tê-las como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por que será que na Coreia do Norte, quem tiver uma Bíblia vai ser morto? Ou vai ter prisão perpétua? Ou vai tomar uns tiros? Por que será? Por que será que na China atual, com aquele PCC, Partido Comunista Chinês, por que será que você não pode pregar livremente a Bíblia Sagrada? Tem muita gente que já foi morta, perseguida pelo PCC na China por causa da Bíblia. Por que será que nos países muçulmanos, onde tem jihadistas, terroristas, vai lá na Arábia Saudita, no Paquistão, pregar o Evangelho para ver o que acontece? Por que será que este livro é tão odiado? E todos os países onde o comunismo é implantado, esse livro não pode permanecer. Sabe por quê? Porque esse livro contradiz todas as ditaduras e todas as maldades dos homens. Então, amados, você ainda tem liberdade de estudar a palavra?
ainda tem Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ainda tem uma série de casas publicadoras por aí que vende Bíblia. Compra, se já comprou, leia, estude, não como curioso, mas para aprender. Veja bem, se você de repente aconteceu uma situação, você estiver em um lugar onde você não pode usar a palavra, mas se você tiver memorizado versículos da Bíblia, suficiente para você ganhar almas para Jesus, ninguém pode dizer o que tem ou não tem na sua mente. É a melhor maneira de carregar a sua Bíblia, não é? Na mente, na memória, como eu tenho feito durante décadas. A palavra de Deus deve ser amada. Pessoas que têm tempo somente para assistir filmes, mas sempre dizem que não tem tempo para ler a Bíblia, são mentirosas. Simplesmente tem que falar a verdade. Eu não amo a Bíblia o suficiente para me sacrificar, para lê-la, para examiná-la. Eu não amo. Porque quem ama, deixa a Netflix para lá, deixa outras coisas para lá e prioriza a Bíblia. Porque a Bíblia diz respeito a coisas eternas. E as coisas que nós fazemos aqui, fora das coisas espirituais, não são eternas. São coisas passageiras. Veja bem, olha para trás. Ontem, muitos tinham 15 anos de idade. Hoje, já passaram dos 50. O tempo passou. E nesse tempo, você sendo crente, o que você fez para o reino de Deus? Como você cresceu? Ah, não, eu fiz faculdade A, faculdade B, eu falo vários idiomas, eu sou isso, aquilo. E daí? Grandes coisas. Mas e aí, e as coisas espirituais? Você é o quê? Você fez o quê? Entende? Que adianta ter tanta faculdade, não é? Fazer tanto curso. O que adianta? E desprezar a palavra. E outra coisa, infelizmente, algumas universidades estão sendo lugar para doutrinação comunista, principalmente aqui no Brasil. Então nós temos que tomar muito cuidado quando você estuda a palavra, você se livra também de ideologias diabólicas, de ideologias desumanas, de ideologias antibíblicas e antissemitas. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu espero que você, meu amado e minha amada, se caso estiver vivendo tempos de angústia, tempos de tristeza, tempos de injustiça, de perseguições, etc., de calúnias, lembre-se, Deus, Ele é aquele que vai te socorrer. Fale com Jesus, porque Jesus te socorre. Que Deus abençoe a você por bondade. Dê o seu like, faça um comentário e compartilhe essa mensagem com outros, porque eu tenho certeza que irá edificar a vida deles. Eu sou o pastor Antônio Carlos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.